aqui, vou falar hoje umas coisinhas no plano. Quer dizer, se você tiver um aberto, vamos dizer, pensar assim, A, aberto, em R2. Então, se você tiver... vamos desenhar aqui o aberto assim. Digamos que ele é esse negócio fora disso. E que você tem aqui, digamos assim, duas cadeias que são homólogas em A, né? Então aqui você tem a cadeia C1, a cadeia C2, e C1 homóloga C2 em A. Quer dizer, significa que existe uma cadeia B, tal que bordo de B é igual a C2 menos C1 com B em A. No caso, a cadeia seria juntar esses quatro quadriláteros assim, né? Então, é claro o seguinte, né? Se você pegar um X que não pertence a A, se você olhar o número de voltas de C1 em torno de X, ele é igual ao número de voltas de C2 em torno de X. Porque você vai... Quer dizer, isso aqui vai ser a integral sobre C1 da fórmula, vamos chamar assim de dθ x, que é a variação de ângulo. Vamos pegar aqui o ponto x, aqui assim, né? Variação de ângulo em relação a x, essa daqui vai ser a integral sobre C2 de dθ x. Mas essa diferença aqui vai ser igual à integral sobre C1 menos C2 de dθ x, mas isso aqui é o bordo de menos B. Menos bordo de B. Isso aqui é bordo, né? Então isso aqui vai ser igual a menos a integral sobre B da derivada, embora esse nome dθ seja impróprio, isso aqui não é derivada de ninguém, mas essa forma aqui, a derivada dela é zero. Então isso aqui é igual a zero. Então, é verdade isso, que duas cadeias são homólogas em A, então o número de voltas que uma dá em torno de um x é igual ao número de voltas que a outra dá em torno de um x, qualquer que seja o x que não está em A. O interessante é a recíproca. Que mais ou menos a gente pensa na recíproca muito, eu acho assim, né? Você pensa o R2, pensa assim, A igual a R2 menos x1 xn, quer dizer, tira n pontos de R2, né? Está aqui o x1, x2, x3, tal, etc., o xn. Aí você tem uma certa cadeia que dá uma volta aqui, outra volta aqui e lá, duas voltas aqui. Aí você tem uma outra que dá uma volta aqui, dá outra, dá uma volta aqui, depois vem aqui, dá duas voltas e fecha. Então, se eu desenhei direito, né, eu teria uma outra que deu uma volta aqui, outra volta aqui, duas aqui. Será que essas duas são homólogas?
e que eu posso garantir isso direto, sem ter que ficar me preocupando de construir essa homologia, que no caso aqui, temos que ter presente o seguinte, é claro, né, que eu não vou poder fazer assim, direto, uma que é uma curva, ficar homóloga à soma de 3. Mas a gente sempre pode, vamos dizer, essa curva aqui, como cadeia, se eu resolver dizer, não, mas eu vou vir só até aqui, e depois emendar com essa que vai daqui até aqui, em princípio, assim, rigorosamente, uma é uma curva e a outra é a soma de duas curvas. Mas como cadeias, elas são a mesma coisa, porque não existe nada que eu integre sobre uma e sobre a outra e que dê resultados diferentes. Então, elas são a mesma coisa. Esse é o nosso critério de igualdade. Quer dizer, a gente diz que C1, vamos botar assim, vamos dizer assim, igual. É porque é muito comum a gente fazer essa coisa, você define uma relação de equivalência e diz, ó, o meu objeto é uma classe de equivalência, mas você designa a classe de equivalência por qualquer membro da classe. Né? Por exemplo, quando você escreve assim, né, 3/5 igual a 6/10, dependendo do contexto, né, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Isso é um par de números naturais ou inteiros, é um par de números inteiros, é outro par de números inteiros, mas eles representam o mesmo número racional. E aí você diz, o número 3/5, depois você ajeita para 3/5 ser o resultado da divisão de 3 por 5, que é igual de 6 por 10, mas num determinado momento pode ser coisas diferentes. Então, a mesma coisa que é muito penoso, né? Você carregar uma cadeia, nem imagino o peso, imagina uma cadeia que, na verdade, são todas as cadeias equivalentes a ela, que incluem, né? Por exemplo, quando você faz isso aqui, em R2, se você fizer isso assim, e resolver dar uma volta até aqui, e depois voltar sobre os seus passos e continuar aqui, são a mesma coisa, né? Porque essa coisa que você foi e voltou, qualquer coisa que você integre aqui, foi e voltou, deu 0. Então, é a mesma cadeia também, embora, vamos dizer, o traço não seja o mesmo. A mesma coisa, a cadeia nula pode ser um ponto, ficou parado em um ponto, e pode ser uma curva que foi e somou com menos ela, também a cadeia nula. Uma tem um traço, é só um pontinho, a outra tem um tração lá. Né? Então, é nesse sentido, né? Isso significa porque isso facilita, eventualmente, a nossa vida aqui, né? Por exemplo, para fazer a parte dessa daqui, você pode já fazer um negocinho assim que vai para cá e volta para cá, cortar aqui no meio, aí o pedacinho que vai aqui já é mais fácil pensar homólogo com esse. Esse daqui, bom, você dá uma ajeitada, aqui tem esse ponto de interseção aqui que não está bom com o resto, você, sei lá, emenda um no outro, faz outro jogo para separar essa dessa também, e aí fica mais fácil de enxergar. Né? Que uma curva com 3, não. Mas, então, essa é a pergunta natural, né, quando você tira, porque aqui você vê o número de voltas, é fácil. Mas realmente é um resultado mais geral. Quer dizer, na verdade, assim, se o número de voltas de duas curvas, quer dizer, se o número de voltas da cadeia C1 em relação ao ponto X
for igual ao número de voltas da cadeia C2 em relação ao ponto X, para qualquer X que não está em A, então C1 e C2 são homólogas em A. Então vou colocar, enunciar isso como recíproca. Então seria, vamos dizer assim, o teorema A em R2 C1 C2 cadeias cadeias, né, fechadas em A. Então, isso aqui significa existe 2 cadeia B em A, tal que bordo de B tem uma maneira legal de construir isso. Eu só queria, antes, dar uma repassada num exercíciozinho, né, que quando você tem uma curva fechada assim que vai do ponto A ao ponto B, a gente pode fazer só no ponto médio. Pega aqui bom, mas não precisa, pega um ponto X aqui, pega aqui a perpendicular, e aí pega aqui um X1, um X2, chamar isso aqui de C, vamos chamar em geral, né, N de C Y igual a, vou botar 1 sobre 2π, integral sobre C de 1 sobre x2 mais y2 menos y dx mais x dy. Variação de ângulo. Então, vamos dizer, a questão seria o limite quando x1 e x2 tendem a x de ncx2 esse cara assim. Acho que eu vou fazer eu até estava pensando assim, se eu vou causar, sabe que sempre a culpa dos nossos males é dos nossos pais, da nossa mãe e tal, no nosso caso, dos professores, claro, né? Então, quando eu estudei, era a época em que tudo era super formal, tudo era demonstrado com épsilons e deltas, não sei o que e tal, e aí os professores não mostravam uma ideia. Você nunca sabia, eles tinham um rascunho, eu imagino que eles tinham um rascunho escondido na cabeça deles, que eles não mostravam para ninguém, e aí eles mostravam lá o épsilons e deltas e tal, e era um trabalho enorme você tentar entender de onde saía aquilo. Aí eu
vamos dizer, fruto disso eu sou o contrário, o cara que fica só mostrando a ideia e não faz conta nenhuma, né? Mas tudo bem, aí vocês podem, para compensar, vocês façam uns cursinhos com o Nilson e tal, ou com o alemão lá e tal, que eles vão fazer as contas todas para compensar. Então aqui eu também provavelmente não vou fazer conta nenhuma, até porque também bom, mas também as contas são, cada um tem que fazer, né? Bom, mas é isso, né? Você tem aqui o x1, o x2, aqui o x. Nesse caso aqui, acho que a gente pode fazer assim, né? A gente bota um círculo. O círculo não ficou muito circular esse lado de cá. Bota um círculo aqui assim. Então temos isso. Então, vamos dizer assim, se você fizer n de c x2, vai ser essa integral aqui, né? Se você fizer mais isso daqui, vamos botar isso aqui de C2, C2 é esse arco aqui assim. Então, se você fizer isso daqui mais n de C2x, quanto dá isso? Chance de sempre. Π, raiz de 2, 1, que mais que são as respostas possíveis? Raiz de 3 sobre 2. Quase, né? Mas tem que dividir por 2π aqui. É a resposta mais próxima, mas quando está dividido por 2π... porque olha só, você vai fazer isso aqui, você vai dar uma volta completa em torno de x2. Vai dar 2π, mas como tem dividido por 2π, isso daqui vai dar 1, né? Ao mesmo tempo, se você fizer esse aqui, se você fizer, chamar esse aqui de C1, então n de C1 x1 menos n de C x1 também vai dar 1, né? Hã? X2. Bom, então, quer dizer, a gente quer esse menos esse, né? Então, esse, vamos dizer, aqui você tem, então, n de C2 x2 é igual a 1 menos n de cx2 igual a 1 menos n de c2 x2, n menos n de c x1 é igual a 1 menos n de c1 x1. Então, essa diferença aqui, né? N de C x2 menos N de C x1 é igual a 2, bom, no nosso caso aqui, 2 menos N de C2 x2 menos N de C1 x1. Bom, esse limite aqui, não sei, né? Porque quando x1 tende para x ou x2 tende para x,
essas integrais, essas integrais correspondentes aqui deixam de existir. Mas quando x1 tende para x ou x2 tende para x, essas do lado de cá continuam existindo e é um detalhe técnico que eu não fiz nesse curso, até porque é uma coisa meio análise, né? Você, quer dizer, quando esse ponto aqui, né, que é o ponto que está no... Aliás, aqui está péssimo, aqui eu deveria ter posto outra coisa daqui, né? Porque aqui é x, vamos dizer, vou chamar esse ponto aqui de P igual a x0, y0. Essa fórmula aqui não faz sentido, né? Teria que ser x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado. Aqui também deveria botar y menos y0, x menos x0, embora não vou fazer muita diferença, porque esse negócio aqui vai dar zero. Mas, de qualquer maneira, a questão é a seguinte: quando esse ponto P se move, quer dizer, esse x0, y0 varia aqui um pouquinho, se ele está... Porque você tem a curva aqui, o ponto está aqui. Então, a integral, o integrando é alguma coisa que depende desse vetor diferença aqui. Quando o ponto muda um pouquinho aqui, esses vetores todos mudam muito pouquinho, de maneira que o integrando muda muito pouquinho, o resultado da integral muda muito pouquinho. Então, em geral, né, você tem, muitas vezes você tem a função que você tem, o resultado que você tem, vamos dizer, o output que você tem é o resultado de uma integral. E aí você mexe em alguns parâmetros. Quando você mexe esses parâmetros, o integrando varia uniformemente pouco, o resultado da integral varia pouco. Né? Porque no final das contas, isso aqui é alguma função. Né? Você vai fazer uma integral, a curva está parametrizada de um A até um B e dá uma integral assim. Aí você mexe nesse ponto aqui. Então, esse integrando aqui mexe e essa função que você está integrando mexe aqui. Se você garantir que uma pequena mexida vai fazer com que a sua curva fique por aqui, essa integral varia pouco. Então, esse é o sentido da coisa aqui. Quando você mexe um ponto sem se aproximar significa simplesmente você encostar na curva. Né? Você mexe o ponto aqui sem encostar na curva, essa integral varia pouco. Né? Claro, se for na curva fechada, você pode mexer à vontade, que não varia nada. Mas, em princípio, aqui, como sendo um pedaço de curva, a variação de ângulo muda, mas muda pouco. Então, o que acontece? Isso daqui eu não posso, de cara, sair dizendo que quando x2 tende a x, basta eu substituir x aqui, porque substituindo x aqui, essa integral não existe mais. Essa função deixa de estar definida, pelo menos em um ponto. Né? Teria uma dificuldade. Mas, aqui não. Quando eu vario o x2 até x, a integral sobre essa curva aqui, a variação de ângulo em relação a esse ponto, tende para a variação de ângulo em relação a esse ponto. Então, isso daqui, né, isso aqui tende para 2 menos n c2x, e esse aqui, mesma coisa, n c1x. Bom, mas isso aqui é a variação de C2 menos C1, aliás, de C2 mais C1, aqui. Quer dizer, isso aqui é igual a 2 menos a variação, vou botar assim, C1 mais C2, x. Só que C2 mais C1x é um círculo aqui dando a volta, então isso aqui é 1. Então isso aqui é igual a 1. Então quando eu cruzo, claro que se eu cruzar do outro lado vai dar menos 1. Mas quando eu cruzo esse segmento, a variação dessa integral é de
uma unidade, mais 1 ou menos 1, dependendo do lado que eu for. No meu desenho era 1. Tá ok? Se você pegar uma curva qualquer assim, a ideia é similar. Quer dizer, você escolhe um ponto aqui, cruza aqui perpendicularmente. Se você botar um circulinho bem pequenininho, o que você vai ter no microscópio? Né? Você vai ter isso assim, vai ter uma coisinha assim, né? E você vai estar cruzando aqui. Então, basicamente é a mesma coisa. Quer dizer, você fazer a integral aqui mais essa assim, essa menos essa, ou essa mais essa, vai dar o mesmo raciocínio. Tá? Aqui, claro, vamos dizer, você está fazendo isso, você pode dizer, bom, eu fazer o cálculo vindo aqui, continuando aqui, né, pensando assim, né? Estou no ponto aqui, eu fazer o cálculo, eu venho aqui, continuo aqui, se eu aqui trocar por um arco de círculo, né, eu sei que essa integral aqui, quer dizer, essa integral aqui menos essa daqui, dá 1. Então, eu sei que é como é que fica se eu trocar essa por essa. E o resto fica igual. Bom, então isso é uma primeira observação. Encontrei, inclusive, olhando no meu livro, encontrei que eu tinha, quando eu uso isso nessa sessão aqui, virou um capítulo e eu me refiro ao capítulo correspondente onde essa observação é feita como seção A, porque numa versão anterior do livro era seção, não era capítulo. Bom, então temos isso. Agora, a ideia assim, é a gente trocar cadeias quaisquer por cadeias retangulares. Imagina, você tem uma curva aqui assim. Aí você sempre pode pegar essa curva, partir em pedacinhos pequenos, e cada um deles você dizer, não, eu vou trocar a curva, vou ver se eu pego uma coisa colorida, vou trocar a curva assim, faço isso, depois isso, agora eu faço isso, depois isso, depois assim, 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 assim. E por aí vai. Oi, estou dando aula, né? Não prometi. Não sei se o Isaac vai cortar esse diálogo na edição. Então, vai ficar lá registrado. Eu quero deixar o suspense, não sei se apareceu, era minha mulher perguntando se eu ia buscar as crianças na escola. Bom, então, a ideia é que você substitui, você pode, não é que você pode substituir, né? Primeiro é que essa curva inteira é equivalente a essa soma de vários pedacinhos de curva, é a mesma cadeia. E que cada pedacinho desse, imagina que essa curva está dentro de um certo aberto A. Né? Digamos que o nosso aberto A, ele até passa muito perto da curva.
Mas por mais perto que ele passa, eu posso diminuir o tamanho desses pedacinhos, de maneira que essa poligonalzinha que eu construo aqui esteja dentro do aberto A. E aí, dentro do aberto A, essa e essa são homólogas. Quer dizer, se eu tiver uma coisa assim, né, que começa aqui no ponto, digamos, A0, B0, e aqui vai para o ponto A1, B1. Se eu substituir, eu posso fazer essa daqui, é homóloga à soma dessas duas. No seguinte sentido, né, eu posso criar uma coisa assim, vamos dizer, essa menos, vamos dizer, essa daqui é a minha C e essa daqui é C1, C2. Então, vou dizer que C é homóloga a C1 mais C2. Parametricamente, ó, eu posso fazer isso assim, né? Quer dizer, isso aqui significa que C1 mais C2 menos C é igual a bordo de alguma coisa. Então, ó, eu pego aqui a C1, a C2, a C eu construo assim, vamos dizer assim, eu parametrizo, eu jogo esse cara e transformo nesse aqui. Né? E esse daqui inteiro eu transformo nesse. Então, vamos dizer, essa daqui vai virar a C, essa daqui vai virar a C1, essa daqui vai virar a C2, e essa aqui toda, vamos dizer, tanto faz se ela vai para cá ou para cá, ela vira esse ponto aqui, que corresponde a uma cadeia nula. Então, o bordo desse negócio vai ser essa menos a soma, aliás, vai ser a soma dessas menos essa. Tá? Então, cada uma dessas daqui, vamos dizer, dentro de A, essa é homóloga a essas daqui. Então, no fim, essa toda é homóloga a essa daqui. Então, sempre eu posso fazer dentro do aberto A tendo uma curva qualquer, e se eu faço isso para uma curva, eu faço para uma soma de curvas, né, eu sempre posso criar uma cadeiazinha, que eu vou chamar de cadeia retangular, porque ela é uma soma de coisas assim, né, que vão na horizontal ou na vertical. Tá? Então, eu vou dizer que uma cadeia retangular, se ela é uma soma de segmentos horizontais com verticais, segmentos parametrizados mesmo. Né? Parametrizado da maneira padrão. Então, quer dizer, de certa forma, né, eu dizer que C1 é homólogo a C2 em A, a ideia vai ser o quê? Que eu vou pegar digamos assim, que eu estou aqui no meu A, o A tem um buraco aqui, aí tem aqui a C1, aqui tem a C2, e elas são homólogas em A. Aí eu posso construir essas poligonaisinhas, uma homóloga a C1, a outra homóloga a C2, de maneira que elas vão ser homólogas em A também. E aí eu vou tentar me virar com isso. Tá? Bom, então vamos fazer assim uma parte preliminar.
que seria falar das cadeias retangulares. Vamos dizer, vou chamar assim, esse daqui é A0B, A1B. E essa sim é AB0, AB1. Né? Então, isso aqui é tipo 1, essa aqui é tipo 2. Vou dizer assim. Então, a cadeia, vou chamar de gama. Gama é cadeia retangular se gama é igual a N1 gama 1 mais NK gama K com cada NI em Z e cada gama I de tipo 1 ou 2. Tá, que como os N's podem ser negativos, então você pode andar para cá ou andar para cá. E também andar para cima ou para baixo. Uma coisa que é verdade, né? Deve ser, imagino, é que toda... Você pode pegar um bloco, imagina que você tem um bloco aqui, B, bloco em R2, gama, você pode fazer uma partição, aqui assim, alguma partição, e pegar uma cadeia que seja composta apenas de subintervalos dessa partição. Tá? Não vou me dar o trabalho de definir isso. Então, uma cadeia é uma cadeia vamos dizer assim, botar P, partição de B. Então, gama é cadeia de P, sem somente C, gama é somatório de NI gama I com cada gama I aresta de subbloco de P. Tá? Quer dizer, os subblocos são esses retângulozinhos e as arestas são as arestas. Né? Tá claro isso? Então, vamos dizer assim, uma coisa básica é que toda cadeia retangular ela é de alguma partição. Né? Imagina que você tem uma cadeia retangular. Então ela tem envolvidos aqui alguns caras assim, outros assim. Aí o que você faz? Você projeta
todos esses caras para cá, esses daqui você projeta para cá. Aí o menor que aparecer aqui, você marca. Bom, esses aqui também você tem direito de ser projetados, né? Esses aqui também. Esqueci de projetá-los. Então, tá? Então aqui o menor dos projetados é o A, vamos dizer, chamar assim de A0, esse daqui de AN. E o menor dos projetados aqui é o B0, o maior o BM. E aí, se você considerar esse bloco aqui assim, e a partição que tem como vamos dizer, os pontos que definem a partição no eixo do X, os A's, e no eixo dos Y, os B's, essa partição, cada um dos gamas que você tem aqui não vai ser exatamente visível aqui, né? Esse cara daqui não é nem esse, mas ele é a soma desses aqui. Tá? Então, na realidade, quando você projeta, o que acontece? A projeção desse caiu aqui no meio, esse cara daqui não corresponde a uma aresta de um dos subblocos da partição, mas ele corresponde a uma soma de arestas de subblocos da partição. Como a gente definiu uma cadeia como uma classe de equivalência, né, essa daqui ou essa daqui mais essa daqui são a mesma. Então, toda cadeia retangular vai ser cadeia de alguma partição. Bom, então, tudo bem. Vamos agora pensar uma cadeia retangular fechada. Então, pensa assim, uma cadeia retangular fechada. Já para adiantar o meu lado, eu vou pegar um bloco, né, fazer uma partição. E vamos pegar uma cadeia fechada aqui. Alguma coisa. Deixa eu ver, fazer colorida. Alguma coisa assim. Não sei se deu para... Está dando para enxergar alguma coisa. Essas horas eu sempre me lembro do Michel, que era um aluno, toda vez que eu fazia uma coisa com o giz azul, ele pedia para mudar de giz. Eu não entendia até o dia que eu perguntei por quê. Ele falou, não, eu sou daltônico, eu não enxergo nada que você escreve azul. Não sei se esse em vermelho, acho que nem precisa ser daltônico para não enxergar. Bom, mas isso aqui, né? A ideia é a seguinte, que quando você faz uma cadeia fechada, você pode escrevê-la como soma de bordos. Quer dizer, se você tem um bloquinho beta, esse das setinhas é o bordo de beta. Então, a ideia é que, vamos dizer assim, supõe que gama é cadeia da partição P. Isso só pode ser banco agora.
possível. Oi, Monique, estou dando aula. Tá bom. Faço a menor ideia. Talvez, não sei. Não sei. Tá bom. Tchau. Bom, então gama é uma cadeia da partição P. E você tem beta, vamos dizer, os beta i's são I igual a 1. Assim, beta são os subblocos de P, quer dizer, beta pertence ao conjunto dos subblocos de P. A ideia é que você pode escrever gama como uma soma de bordos de betas. Quer dizer, aqui está claro, né? Essa é bem simplesinha. Então, se você botar esse cara daqui, esse daqui, vamos dizer, a minha cadeia está fazendo assim, né? Então, você bota esse aqui, aí você soma com esse aqui, aí esse cara cancela. Depois você soma com esse cancela, soma com esse daqui, cancela. Aí soma com esse daqui cancela e por aí vai. Então, a ideia é que eu posso tentar escrever gama como uma soma com beta nos subblocos de P dos bordos de beta. Talvez não seja tão simples assim, parece que aqui é só pegar os caras e somar. Talvez eu tenha que botar números aqui. É claro que eu vou ter que botar números, porque eu não posso somar sobre todos os subblocos, porque esses aqui dão 0. Aqui, ó, dá para ver o seguinte, né? Se você pegar, para cada beta, você pegar um psi, índice beta, dentro de beta, no interior de beta, então para cada bloco beta, pega um psi, índice beta. Né? Então, psi dos subblocos de P em B, que é o meu blocão, né, que a cada beta associa psi índice beta pertencente ao interior de beta. Está claro que quando o cara não fizer parte da história, o número de voltas de gama em torno dele vai ser 0. Quando ele fizer parte, bom, em princípio você começa com o número de voltas igual a 1, né? Mas pelo menos vai ser não nulo. Né? Mas parece que um bom chute seria botar aqui o número de voltas de gama, vou até abrir isso para ficar melhorzinho, né? O número de voltas de gama em relação a psi índice beta, bordo de beta. E cara, né, não sei, se non è vero bene trovato. Né? Em matemática, infelizmente, você conhece esse ditado italiano? Que se não é verdade, foi uma boa sacada. Em matemática, às vezes, tem uma boa sacada, mas infelizmente não é verdade. Não, mas, assim, em geral, quando é uma boa sacada e não é verdade, você procura como que você muda as hipóteses ou encontra as hipóteses adequadas para que aquilo seja verdade. Bom, tá com uma cara boa. Não sei como que a gente poderia tentar demonstrar
esse possível resultado. Bom, vamos ver. Imagina que você chame esse daqui de gama til. Então vamos olhar para a gama, sei lá. Vamos pensar, cadeia C igual a gama menos gama til. Tem que mostrar que essa cadeia é zero. Bom, primeira coisa, como é que é o número de voltas de C? Sim, bom, também uma primeira observação, né, é que esses números aqui não dependem da escolha do que se beta, né? Desde que ele esteja no interior de beta, vai dar sempre a mesma coisa, né? Então, vamos dizer, quanto é que dá n gama xi, né? Aliás, n de c xi quanto é que isso dá? Supondo aqui, né, que o xi não está vamos botar assim, não está nas arestas de P, quer dizer, nas arestas dos subblocos de P, né? Eu acho que dá zero, né? Porque isso daqui, vamos ver, isso daqui vai dar o número de voltas de gama xi menos o número de voltas de gama til xi. Aí você vai fazer, bom, esse daqui é esse, mas esse daqui, bom, eu posso dizer que esse xi aqui pertence ao interior de algum beta. Bom, se ele pertence ao interior de algum beta, ele não pertence ao interior dos outros beta. Então, esse negócio daqui, né, esse número de voltas, isso aqui é um número. Quando eu for calcular o número de voltas dessa gama til em torno de xi, eu vou ficar com esses números aqui, vezes o número de voltas do bordo dos betas em torno de xi. O único que não vai dar zero é o do beta do xi mesmo. Então, esse daqui vai dar o número de voltas de gama em relação, quer dizer, esse daqui vai ser o número de voltas de gama em relação a xi beta, porque xi, né, o xi beta está aqui e o xi está aqui. Esse número é igual. E, apesar da notação desagradável que a gente tem aqui, porque esses betas não são esse beta aqui, mas deixa ele assim mesmo, né? Aqui, na verdade, os betas estão aqui. O único beta, tal que o número de voltas do bordo de beta em relação a xi vai dar diferente de zero, é o beta igual ao beta mesmo. E, nesse caso, esse número dá 1. Se esse número dá 1, isso daqui vai dar n de gama xi beta. Então, isso daqui vai ser igual a zero. Bom, então o número de voltas que essa cadeia dá em torno de qualquer cara que não esteja numa dessas arestas é zero. Mas será que ela é zero mesmo?
Como é que eu vou dizer que ela é zero? Bom, então, deixa eu abrir algum espaço aqui. Bom, isso aqui eu não preciso, né? Então, a minha C, minha cadeia C, que é a diferença dessas duas, ela é um somatório de igual a 1 até um certo M de... que vai ser o... Não, vou botar K aqui, né? Até um certo K de MI, gama I, com gama I arestas de P. Tá? Quer dizer, porque a minha gama, por construção, era feita de arestas de P. A gama til é uma soma de bordos de subblocos de P, que cada um deles é feito de arestas de P. Então, essa é de arestas de P, essa é de arestas de P, a diferença é feita de arestas de P. Então, eu tenho um número finito de arestas, né, inclusive, aqui eu não preciso partir nada, então, já certinhas. Então, eu somo tudo e dá uma coisa assim. Então, eu só tenho que mostrar que todos esses M são zero. Eu quero mostrar que essa cadeia é a cadeia nula. Então, vamos dizer, imagina, então suponhamos que para um certo I, MI diferente de zero. Bom, então, vamos imaginar assim, tem aqui a minha cadeia gama I, está aqui, e esse MI é diferente de zero. As outras, vamos dizer, as outras arestas, né, vamos dizer, gama, J, as arestas gama J estão longe desse. Se eu pegar aqui o ponto médio, ó, pega esse ponto X aqui, que é o ponto médio. Né? X, ponto médio de gama índice I. Só não poderia ser uma extremidade, mas tomando o ponto médio, com certeza ele está longe de todas as outras. Né? Mesmo que essa seja adjacente aqui, esse cara está longe dessa. Significa que se eu mexer ele um pouquinho, os N de... Né, quer dizer, N... Então, se J diferente de I, N de gama J X varia continuamente, vamos dizer assim, Y, se Y varia próximo a X. Quer dizer, se eu andar com um Yzinho, vou andar com o meu Y por aqui, assim. Né? Bom, muito bem, o que eu posso fazer com isso? Bom, primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, deixa eu redesenhar aqui, está aqui a minha, mas aqui está o X, aí eu vou pegar um X1 aqui e um X2 aqui. Nenhum dos dois está sobre uma aresta. Pelo que eu acabei de provar, N de C X1 é igual a N de C X2
que é 0. É porque eu provei, essa C é a diferença, eu estou querendo provar que a cadeia que eu tinha, que era uma cadeia fechada, menos, lembrando, né, o meu chute assim, era esse, né, eu construí aqui uma cadeia vou deixar ela assim, uma cadeia fechada aqui assim, e disse, essa cadeia, na verdade, é uma, vamos dizer, uma cadeia construída a partir de bordos de blocos aqui, em que, né, a minha cadeia, essa cadeia gama, eu disse, bom, gama é igual a somatório de N de C, psi beta, bordo de beta, onde beta varia nos subblocos da partição. Quer dizer, eu pego cada um desses blocos aqui, vejo quantas voltas, pego um ponto, isso aqui é um beta, pego o psi, índice beta aqui, vejo quantas voltas esse negócio deu em torno desse psi beta, e então o bordo de beta entra com esse número. Nesse caso aqui, todos são 1. Quer dizer, os que estão dentro, né? Os que estão fora dá 0. Mas se a cadeia começasse a dar mais voltas, podia dar números diferentes. Então eu quero provar isso. Então o que eu fiz? Eu peguei e disse, bom, essa daqui é a gama til, essa é a gama, a diferença entre elas é a C. E aí eu provei que para qualquer ponto que não está numa aresta, o N de C em relação a esse ponto dava 0. Bom, mas aí o que vai acontecer? Eu posso pegar o x1 e o x2 bem próximos de x, de maneira que o n de gama j x2 menos n gama j de x1 fique bem pequenininho para cada um dos j's, de maneira que a soma dessas diferenças fique menor, acho que basta meio. Quer dizer, imagina o seguinte, né? Eu posso pegar x1 e x2 próximos a x. Se eu tomar eles bem próximos, bom, primeira coisa, né? O n de cx2 menos n de cx1, isso aqui vai tender para 1. Como eu não quero me fiar no desenho, vou botar essa norma aqui, né? Tá? Então, eu posso, eventualmente, se eu pegar eles bem próximos, posso garantir que isso aqui vai ser maior que meio. N de C, desculpa, aqui é gama, índice I, gama índice I. Esse gama I aqui. E para os outros, né? Então, e eu vou ter o N, eu posso supor assim, na verdade, né, que somatório de M índice J em módulo N de C, N de gama J x2 menos N de gama J x1, essa soma daqui, fique menor que meio. Porque aqui eu estou somando, isso aqui são uma quantidade finita de números inteiros, não importa que são inteiros, e esses caras aqui eu posso tornar tão pequenos quanto eu queira. Então, eu pego a soma desses números, vejo quanto dá e faço isso aqui ficar menor que a metade do inverso. Bom, aí, o que vai me dar N de C x2 menos N de C x1 em módulo? Isso é igual a N de... Aliás, aqui, na verdade...
Não, está certo. Isso aqui vai me dar... Vai me dar o somatório, vamos botar assim, somatório primeiro, de módulo de MJ, N de C, N de gama J, X2 menos N de gama J, X1. Bom, isso aqui é maior ou igual... Maior ou igual. Eu posso pegar a primeira parcela, que vai ser do gama I. Então, eu vou botar MI, N de gama I, X2, menos N de gama I, X1 em módulo, menos, tá? Vou usar o fato de que o módulo da soma é menor ou igual que a diferença, maior ou igual que a diferença dos módulos. E aí eu vou pegar 1 e vou botar a soma dos outros aqui, menos somatório de J diferente de I, de MJ, N de gama J, X2, menos N de gama J, X1. Esse aqui são justamente, essa soma aqui é J diferente de I. Bom, mas essa daqui é maior ou igual a meio e essa daqui é menor ou igual a meio. Então isso aqui é maior que zero. Na verdade, uma é maior que meio e a outra é menor que meio. Então isso aqui é maior que zero. Só que tem que ser zero. Então... significa que esse cara não podia ser diferente de zero. Porque a minha hipótese é que esse cara era diferente de zero. Porque é claro, se esse cara daqui for zero, derruba tudo. Porque se ele é diferente de zero, isso aqui é maior ou igual a 1. Então isso aqui é maior que meio. Mas se ele for zero, cai. Então a única possibilidade é ele ser zero. Então... está provado isso aqui. Quer dizer, parecia verdade, mas é verdade mesmo. É porque, vamos dizer, essa cadeia podia ser mais complicada, né? Esse número de voltas, né? Imagina, essa cadeia começa a dar muitas voltas aqui. Por exemplo, o meu desenho não... não mostra, né? Mas podia ser alguma coisa mais enrolada, podia vir assim, vamos dizer, assim, assim, pum, aqui, entrar aqui, sair, pum, pum, pum. Aí aqui tem um monte de gente que nem aparece. E ainda podia tirar aqui algumas coisas, e ainda podia fazer um ser percorrido um certo número de vezes, o outro um outro número de vezes, sem as possíveis autointerseções, de maneira que começasse a ficar meio duvidoso acompanhar essas contas só olhando, né? Então, isso aqui é uma demonstração direitinho. Bom, beleza. E agora? Será que eu consigo agora mostrar o meu teorema? Né? Vamos voltar para o teorema. Estou olhando o Gabriel dormindo. Ele estava brincando que ele vai ficar famoso, um dia ele vai responder aquela entrevista, que é pergunta, né? Animal predileto, coisas, as mais variadas perguntas. Aí vão perguntar, melhor lugar para dormir? Ele vai dizer, aula de cálculo 3.
Às vezes ele vem ao fundão só para dormir na minha aula. Não é iluminação. A aula tem suas propriedades. Vamos tirar os méritos da minha aula. Vocês também, ficam me sacaneando. Bom, então nosso objetivo, lembrando, né, a gente tem A aberto, né, e tem C1 e C2, cadeias fechadas em A. E a hipótese é que N C1 x igual a N de C2 x para todo x pertencente a R2 menos A. A é um aberto em R2. Quer dizer, dá o mesmo número de voltas em torno de qualquer ponto que não esteja em A. E o objetivo é mostrar que C1 é homóloga a C2. Bom, a ideia, mais ou menos, é o quê? É trocar. E agora, o que a gente viu é que qualquer cadeia em A, eu posso pegar uma cadeia retangular que é homóloga a ela em A. Então, vamos chamar assim de, vamos dizer, R1 e R2 cadeias retangulares em A, com C1 homólogo a R1, C2 homólogo a R2. Não deve bastar isso, talvez elas tenham que ser pequenininhas, né? Não sei, talvez não. Né? Bom, como elas são homólogas em A, né? Se você tiver um X que não está em A, então, o número de voltas que C1 dá em torno de X é igual ao número de voltas que R1 dá em torno de X. Porque você... Está aqui o A, está aqui o X que não está em A C1, digamos, dá uma volta aqui, a R1 está aqui, assim, sei lá. Alguma coisa assim. Como ela é homóloga a C1 em A, e o que é o número de voltas? Essencialmente é uma integral de uma forma sobre a curva, e essas curvas, uma se deforma na outra aqui, e essa forma tem derivada exterior nula, então, usando o teorema de... Não sei nem de que nome eu dou a ele, se de Stokes, de Green, do Kelvin. Bom, ele é conhecido como teorema de Green, nesse caso. Pelo teorema de Green, né, você vai ter que o número de voltas de uma em relação a x é igual ao número de voltas da outra em relação a x, porque ele vai ser a integral da derivada exterior, que é nula, aqui assim. Então, quer dizer, R1 e R2 vão dar o mesmo número de voltas. Ao mesmo tempo, R1 é homólogo a C1, R2 é homólogo a C2, então R1 menos R2 é homóloga a C1 menos C2. Ou, vamos dizer, também, vamos dizer, você tem C1 homóloga a R1, C2 homóloga a R2. Se R1 homóloga a R2, como essa relação é transitiva, né? Então C1 é homólogo a R1, que é homólogo a R2, que é homólogo a C2, então C1 e C2 são homólogas. Quer dizer, você tem uma B1, cujo bordo é a diferença aqui, uma B2,
cujo bordo é a diferença aqui, então B2 menos... Bom, e essa daqui tem uma B3, aí você faz a... Quer dizer, aqui você tem C1 menos R1 igual a bordo de B1, C2 menos R2 igual a bordo de B2, R1 menos R2 igual a bordo de B3, né? Então, você tem aqui C1 menos C2 é igual a C1 menos R1 mais R1 menos R2, menos C2 menos R2. Então, isso aqui é bordo de B1, R1 menos R2 é bordo de B3 e C2 menos R2 é bordo de B2, então isso aqui é igual a bordo de B1 menos B2 mais B3. Bom, então a questão é, será que eu consigo mostrar que R1 e R2 são homólogas em A? Bom, então a questão é a seguinte, né? Você tem R1 menos R2. Essa é uma cadeia retangular. Então, significa que existe bloco B e P, partição de B, tais que R1 menos R2 é a cadeia de P. Ou seja, tem aqui o bloco B e a minha R1 menos R2 é uma cadeia aqui. Mas, pelo que eu mostrei, toda cadeia retangular fechada é um bordo. Por quê? Eu sei que R1 menos R2 é igual, vou chamar isso aqui de R, né? É igual à soma do número de voltas que R dá em cada índice beta, bordo de beta, com beta pertencente a subblocos de P e índice beta pertencente ao interior de beta para todo beta. Quer dizer, eu escolho um psi beta dentro de cada um, isso daqui, né? Então, esse cara daqui, então, R é igual a bordo, assim, R é igual a bordo desse somatório, né? Somatório de N de R psi beta vezes beta. Beta é dois blocos, então a soma dos beta, soma de múltiplos dos beta, é uma 2 cadeia. Só tem um probleminha, vamos dizer, isso aqui estava resolvido, isso aqui estava resolvido, faltava isso. Só que ainda não está resolvido pelo seguinte, repara, eu estou aqui em A, aí a R1 está aqui assim, a R2 está aqui assim. Obviamente, o meu bloco B é esse cara todo que inclui elementos que não estão em A. Então, a minha homologia aqui, ela pode estar
passando fora de A. Então, por que diabos... Bom, claramente olhando aqui não passa, né? Mas essa fórmula daqui, acho que pode nos resolver, né? Por quê? Porque o número de voltas de C1 em torno de x é igual ao número de voltas de C2 em torno de x para todo x que não está em A. Como R1 é homólogo a C1 em A, o número de voltas de R1 em relação a x é esse mesmo, então o número de voltas de R1 e de R2 em torno de qualquer x que não está em A é o mesmo. Então o número de voltas, né, se x não pertence a A, o número de voltas de R em torno de x é zero, porque ele é o número de voltas que R1 dá em torno de x, menos o número de voltas, não sei se R1 menos R... número de voltas de R1 em torno de x, menos o número de voltas de R2 em torno de x. Como os dois são iguais, dá zero. Então, se o meu beta, né, quando eu pego um beta, se ele beliscar, tem só um probleminha assim, né? Se ele beliscar aqui fora de A, o que vai acontecer? Bom, o meu xibeta está aqui, mas ele podia estar aqui. Daria no mesmo. Então, vai dar zero. Tem um probleminha, será que eu vou conseguir resolver? Não, uma parte que é mais delicada aqui. Imagina que tem um pontinho aqui, né? Exatamente aqui assim, né? Pega um beta que tem um pontinho exatamente aqui assim. O que pode acontecer aqui nessa história? Sei lá, quer dizer, essa cadeia pegou, passou aqui, assim, mas esse cara tem um ponto ali. Bom, mas se é só um ponto do bordo que está fora de A, então, como esse xibeta tem que estar dentro de A, bom, não, tem um probleminha, né? Eu vou tirar esse ponto. Eu acho que essa cadeia não pode... Tem que ter um outro argumento para ele, né? Não sei, acho que eu não vou
parar para pensar nele. Eu posso dizer sobre ele aqui. Eu tenho um argumento assim, mas eu não gosto muito dele, não, assim. Mas vamos dizer, se esse cara aparece, quer dizer, se esse cara aparece aqui nessa conta com algum n diferente de zero, significa que pelo menos essa aresta ou essa aresta aqui tem que aparecer na minha conta aqui. Mas nenhuma dessas duas arestas pode estar em R, porque R está contido em A. Então, nem essa aresta, nem essa daqui. Né? Mas vamos dizer, se essa aresta aparecer aqui, para cancelar ela, já que ela não está, ela tem que aparecer no outro bloco, de alguma maneira, porque nesse bloco aqui ela vai aparecer sempre com o mesmo sinal. Quando ela aparece no outro bloco, significa que vai ter um outro bloco que vai ter um ponto fora de A, que vai ter um número diferente de zero, para compensar esse daqui. Ou, vamos dizer, porque agora, vamos dizer, se esse ponto aqui está fora de A, eu não posso ter esses pontos todos aqui dentro de A. Até eventualmente poderia, né? Mas se eu tiver esse, aí eu vou ter que botar isso aqui. E aí, se eu botar esse, eu vou ter que botar esse. Mas é um argumento feio. Não gosto dele. Ele me convence, mas eu acho feio. Tá? De qualquer maneira, isso diria, bom, os caras que estão no interior dos Bs estão resolvidos e os que estão na extremidade também estão resolvidos. Deve ter um argumento, no meu livro eu devo ter feito de maneira decente, devo ter pensado nisso e chegado a alguma solução decente. Então, mas isso, no final das contas, mostra que a R1 menos R2 é bordo de alguém que, vamos dizer, os betas que vão aparecer aqui com o coeficiente diferente de zero estão todos contidos em A. Bom, moral da história, então, vale isso daqui, né? C1 homólogo a C2 em A. Bom, o corolário talvez que mais nos importa aqui, né, é que isso implica, né, que se com essas mesmas hipóteses daqui, isso implica que a integral sobre C1 de ômega é igual à integral sobre C2 de ômega para toda ômega fechada em A, quer dizer, d ômega igual a zero. Quer dizer, se você pegar duas cadeias, né, duas cadeias que dão o mesmo número de voltas em relação
aos caras que não estão em A, tem uma cadeia cujo borda é a diferença entre elas. Então, se você pegar uma forma ômega, isso daqui, essa diferença aqui é a integral de d ômega, se d ômega é zero, integral de d ômega na cadeia que existe. Então, isso é claro que você pode olhar e dizer, tá, mas como é que eu garanto que essa porcaria daqui acontece, né? Em geral, isso acontece é uma situação em que você tem um certo aberto, né, ou o próprio R2 inteiro, e você tira alguns pontos, né? Tá? Então, vamos dizer, você tinha um aberto aqui, simplesmente conexo, um aberto bonitinho. Então, para os pontos que estão fora desse cara, o número de voltas de qualquer um aqui, em relação aos pontos de fora, já era zero. Continuou sendo zero quando você tira esse. E agora você só tem que checar o número de voltas em relação a esses pontos que você tirou. Isso é uma coisa que ocorre, vamos dizer, de maneira bastante interessante em variável complexa, em que você tem um aberto, tem uma função definida ali, você tem um certo número de singularidades ali dentro. Porque, vamos dizer, a partir da semana que vem a gente vai começar a trabalhar com funções de variável complexa. E aí é o teorema de Green, vamos dizer, sempre a gente vai ter ômega com d ômega igual a zero, e a gente vai estar fazendo integrais no plano. Então, isso aqui faz parte do cenário, praticamente. Bom, acho que por hoje, assim, é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma ideia melhor para esse meu argumento final. Então, estude esse negócio aí e vamos lá.